Questão 28, item 04. O conjunto solução da equação raiz quadrada de 3x mais 15 igual a x menos 1 no conjunto reais é solução 7 e menos 2. Então, ele quer saber se esses valores 7 e menos 2, se eu colocar esses valores no lugar de x, eu vou tornar essa igualdade verdadeira. Certo? Então, o que eu olhei? Eu olhei o primeiro lado da minha equação, eu tenho uma igualdade, uma equação, o primeiro lado tem uma raiz. Se eu tenho uma raiz, eu tenho uma equação irracional. Como é que eu vou desenvolver uma equação com uma raiz num dos lados? A gente vai ter que usar um artifício. Então, eu começo com a minha raiz, a minha equação. Para eu poder cancelar esse raiz quadrada, eu vou ter que levar ambos membros da igualdade ao quadrado. Aí, a raiz quadrada do primeiro membro elevada ao quadrado vai se cancelar. Então, a gente vai fazer assim. Raiz quadrada de 3x mais 15 elevado ao quadrado cancela o quadrado com a raiz quadrada e vai ficar 3x mais 15. E o outro lado da igualdade eleva ao quadrado. X menos 1 ao quadrado, x menos 1 vezes o próprio x menos 1, que é o conceito, né, de quadrado, uma coisa vezes ela mesma. E aqui eu tenho um produto notável, que é o quadrado da diferença. Como é que a gente resolve? O primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Simplificando, 3x mais 15 igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza, o que eu faço agora? Tenho que passar tudo para um lado só. Vou ter que fazer uma igualdade, né, igualar a zero. Como tem o x ao quadrado na direita, vou passar tudo para a direita. Vai ficar como? X ao quadrado menos 2x, repetir. O 3x que está positivo passa para o outro lado negativo, mais 1. E o mais 15 passa para o outro lado, menos 15. Então, menos 2x mais menos 3x vai dar menos 5x. E mais 1 menos 15 vai dar menos 14. Então, o que eu tenho? X ao quadrado, menos 5x menos 14, igual a zero. Agora, eu tenho uma equação do segundo grau. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Utilizando Bhaskara. Então, tenho uma equação do segundo grau. Começa pelo Bhaskara, o determinante é delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Substitui os valores, que a gente já sabe, cheguei no delta igual a 81. Se o delta é maior que zero, então eu vou ter duas raízes diferentes. Então, vamos lá, quais são as raízes? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Desenvolvo, meu x1, meu x' vai ser 5 mais 9, 14, por 2 dá 7. Então, meu x1, meu x' é igual a 7. Minha primeira solução. Continuando. E o meu x2 vai ser 5 menos 9. 5 menos 9 vai dar menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Então, a minha segunda solução, o meu x2' vai ser o menos 2. Então, para essa equação do segundo grau, x ao quadrado menos 5x menos 14 igual a zero, eu tenho duas soluções. Eu tenho 7 e tenho o menos 2. No entanto, eu usei um artifício para resolver uma equação irracional. Então, eu tenho que ver se 7 e menos 2 são também soluções da minha equação irracional. Como é que a gente faz isso? Ou analisando a condição do x, ou testando as duas raízes que a gente encontrou, o x1 e o x2. Então, vamos primeiro testar. Vamos testar o x1 igual a 7. Eu pego a minha equação e vou substituir 7 no lugar do x, para ver se a equação dá igual. Se a igualdade é verdadeira. Então, vai ficar 3x vai ficar 3 vezes 7, 3 vezes 7, 21. 21 mais 15, 36. Raiz quadrada de um número vai ser sempre positivo. Então, raiz quadrada de 36 vai dar 6. E no lado direito vai ter x menos 1, 7 menos 1, 7 menos 1, 6. 6 é igual a 6? Verdadeiro. Então, 7 é a solução da minha equação irracional. Agora, vamos testar o quê? Vamos testar o menos 2. X ao quadrado igual a menos 2. Pego o menos 2 e coloco no lugar do x. Vai ficar 3x, vai ficar 3 vezes menos 2. Dá menos 6, mais 15 vai dar 9. Raiz quadrada de 9 vai dar mais 3. Do lado direito eu vou ter x menos 1, menos 2 menos 1, que vai dar menos 3. Mais 3 é igual a menos 3? Não é. Mais 3 é diferente de menos 3. Logo, o menos 2, que é o meu x2, não vai ser solução da minha equação irracional. Certo? Então, testei o primeiro x e o segundo x, que são as soluções da minha equação do segundo grau. E dos dois, apenas um é solução também da equação irracional. Tá, e se eu quisesse fazer por condição, né? Para saber se o x atende a uma condição.
O que eu observo na minha equação do irracional? O primeiro membro, que é a raiz quadrada de 3x mais 15, como a raiz quadrada de alguma coisa vai ser sempre positivo, vai ser maior ou igual a zero, então eu tenho que o primeiro termo, isso tudo, raiz quadrada de 3x mais 15 tem que ser maior ou igual a zero. E se o primeiro termo é maior ou igual a zero e ele é igual ao segundo termo, significa que o segundo termo também vai ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, se eu tiver que fazer essa igualdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com o primeiro termo ou com o segundo, que é mais fácil? Vou fazer com o segundo. Então, vamos lá. O segundo termo, que é x menos 1, vai ser maior ou igual a zero. O menos 1 que está diminuindo passa para o outro lado, somando. Então, vai ficar x maior ou igual a 1. Então, eu tenho aqui a minha desigualdade. A condição de existência do meu x para essa equação irracional vai ser o x maior ou igual a 1. Como o 7 é maior ou igual a 1, eu admito ele. Como menos 2 é menor ou igual a 1, eu não vou poder admitir ele. Certo? Então, eu tenho uma equação racional, transformei ela numa equação de segundo grau, achei as duas raízes. Aí eu vou ou testar a raiz ou achar a condição, o requisito para analisar a validade das raízes. Feito de uma forma ou de outra, o que eu chego? Eu chego que a solução vai ser 7 menos 2. Não, a solução dessa equação irracional vai ser apenas o 7. E agora vamos desenhar um gráfico. Aqui em azul, o que eu vou ter? Eu vou ter o lado direito da igualdade, que é x menos 1, que é uma função do primeiro grau. Como x é positivo, o meu coeficiente angular é positivo, é uma reta crescente. E aqui eu tenho o meu coeficiente linear, que é o menos 1, que vai bater o quê? A raiz vai ser 1 e o intercepto vai ser menos 1. E do outro lado, em vermelho, no outro gráfico, eu tenho o quê? Raiz de 3x mais 15, que é o quê? Que é o primeiro membro da minha igualdade. O que eu observo? O primeiro membro, lembra que a gente viu? Que tem que ser maior ou igual a zero? Por quê? Porque se fosse menor ou igual a zero também, se não fosse na parte de conjunto, se fosse na parte de geometria analítica e eu tivesse uma cônica, uma parábola virada, eu poderia ter a outra parte da parábola, daqui para baixo. Mas eu não tenho. Por quê? Porque é uma função. Uma função, quando eu passo retas paralelas ao eixo do y, eu não posso cortar ela duas vezes. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho que essa raiz de 3x mais 15, ela vai ter só meia parábola, certo? Aí, quando eu tenho uma igualdade, significa o quê? Qual ponto do gráfico do lado esquerdo vai ser igual a um ponto, o ponto que vai ser comum ao gráfico do lado esquerdo da igualdade e do lado direito da igualdade. Então, quando que essas duas retas vão se encontrar? Nesse ponto aqui, que é no ponto de x igual a 7. Certo? Então, quando eu pego aqui o x igual a 7, significa esse ponto aqui. No entanto, se eu tivesse considerando menos 2, seria o quê? Se eu tivesse a outra metade da parábola, aí ele ia cruzar aqui, no x igual a menos 2. Ia cruzar mais ou menos aqui nesse ponto. Certo? Como só vai valer o x maior que 1, então a gente vai ter como solução apenas o x igual a 7. Dessa forma, o item 4 da questão 28, ele está o quê? Está errado, porque a solução é apenas o conjunto contendo o 7.